Muito boa noite, bem-vindos à Hora do Jornal. Filipe Nyusi criticou a falta de clareza na gestão financeira no Ministério do Gênero, Criança e Ação Social. Nyusi diz que falta sensibilidade sobre custos na instituição, requisito fundamental para evitar o despesismo. O PR escalou hoje o Ministério no âmbito das visitas que vem efetuando às instituições públicas. O presidente da República visitou esta quarta-feira o infantário 1º de maio, no centro da cidade de Maputo. O chefe de Estado conheceu melhor as instalações do centro e se inteirou das dificuldades enfrentadas pelas crianças aqui acolhidas. Em casa, mas passam mais. Na ocasião, Filipe Nyusi interagiu com funcionários e crianças, tendo reiterado total apoio a este grupo social. Depois do infantário, o presidente dirigiu uma reunião extraordinária onde participaram dirigentes do Ministério do Gênero, Criança e Ação Social. Pois Vossa Excelência terá a oportunidade... Coube a Cidália Chauque, ministra do Pelouro, detalhar as realizações e os desafios. Excelência, da avaliação do meio termo do programa quinquenal que nós fizemos, revela um desempenho positivo. O Ministério é novo. E porque o balanço é positivo, Nyusi convocou alguns dirigentes para uma prova oral. A primeira foi a diretora nacional da criança, que teve dificuldade de responder quanto aos orfanatos públicos existem no país. Os números que me disse não jogam, mas não é problema. Mas o meu problema é que vocês esqueceram o infantário que toma conta. Perdão, Excelência, tivemos um pequeno equívoco nos números, mas sim, temos a funcionar em todas as províncias, excepto Niassa, Zambésia e Cabo Delgado. Por que não me responde aquilo que eu pedi, em termos de quantidade de crianças? Número de crianças assistidas. Temos o infantário da cidade de Maputo que entram e saem, o fluxo de entrada e saída de crianças é maior. Quantas crianças são? Neste momento está com 45 crianças. Quantas crianças estão em Inhambane? Perdão, Excelência, posso recorrer a... Sim, por isso mesmo que está a baralhar, não me está a dar número exato. Ainda sobre o infantário 1º de maio, o presidente questionou sobre o orçamento que é destinado para o seu funcionamento, mas tanto os gestores do infantário como os gestores do Ministério tiveram dificuldades de dar uma resposta. O orçamento para o funcionamento do infantário está inscrito no orçamento. Para eu ter sensibilidade, se decidirmos criar infantários daquele tipo, o que vamos gastar? Precisamos aproximadamente... Quero que está escrito lá, aproximadamente como? Isso é uma coisa concreta. Como delegação do INAS, fazemos a aquisição de produtos alimentícios, que neste momento o gasto é mais de 2 milhões. Mas mesmo assim não contabilizam? Contabilizamos, Excelência. É o que eu quero. Portanto, mesmo assim, os gastos, como que justificaram? Ou podia me dizer o gasto do ano passado? Em relação ao que nós gastamos em termos de produtos alimentícios, foram 2 milhões e 600. Nyusi perguntou ainda a quantidade de funcionários que estão afetos ao Instituto Nacional de Ação Social. Que ainda precisamos de mais colegas para fazer esta atividade. Se estipularmos isso como sua empresa, não vai empregar essas pessoas. Não há de empregar, há de ir você mesmo. Eu conheço uns amigos meus que têm caminhões que, dos 3 caminhões que têm, um conduzem pessoalmente, para não ter muitos motoristas monos. Depois outros contratam um motorista que é mecânico. Para não ter mecânico, não ter motorista, é uma questão de gestão do pessoal. No fim, o chefe de Estado deixou recomendações. O vosso Ministério tem custos. Não há nenhum governante, nenhum dirigente, nenhum gestor de sucesso que não tenha noção de custos. Ter sensibilidade. Só isto é que ele vai educar, vai lhe induzir a poupança. Force mais um pouco o diálogo com os grupos que atendemos. Dialoguem mais com crianças, dialoguem com as mulheres, dialoguem com deficientes, com o idoso. Esse diálogo ajuda a compreender as preocupações. Conhece a seguir a história de vida de uma jovem que foi acolhida pelo Infantário 1º de Maio, ainda criança, e hoje, formada em assistente social, ajuda outras em situação de vulnerabilidade. É ter noção
noção da vida. Ela chama-se Lúcia Arone e tem 28 anos, dos quais 25 passados no infantário 1º de Maio na capital do país. Ela conta-nos como chegou àquele local. Eu cheguei aqui quando era criança com minha mãe, porque minha mãe sofre de perturbações mentais. Então, por sorte, a ação social nos acolheu e viver aqui até agora. No infantário, Lúcia ganhou o aconchego e, graças aos seus padrinhos, conseguiu formar-se como técnica de assistência social. Durante esse meu percurso não só fiquei sem ocupação, estudei, terminei os meus estudos, fiz o nível médio e com formação técnica na área social. Sim. Ela diz que com a formação passou a entender melhor a sua situação e a ajudar outras crianças, algumas delas com necessidades especiais. Esse curso para mim foi como uma referência. Uma vez que eu fui acolhida na ação social, por que não fazer o curso da minha situação, ou melhor, da minha história social? Então, com o curso aprendi como lidar com pessoas com necessidades especiais, grupos alvos, grupos vulneráveis. A menina que entrou no infantário nos primeiros anos de vida, hoje é uma mulher e não esconde o seu sonho. Gostaria de trabalhar para que um dia eu possa ajudar a minha mãe. Conforme disse, eu tenho uma mãe que sofre de perturbações mentais, não só ela, assim como o meu irmão, que neste momento ele se encontra no Centro de Apoio à Velhice do Janguene. Uma história de luta, de perseverança e do acreditar em dias melhores. O Governo espera assistir este ano cerca de 550 mil pessoas vulneráveis no país, 7% acima do registrado no ano passado. O aumento populacional e as calamidades naturais estão entre as causas deste incremento do número de pessoas que precisam de assistência alimentar. Tende a subir o número de pessoas em situação de vulnerabilidade no país. Se em 2016 contabilizavam-se cerca de 507 mil pessoas que precisavam de apoio, no presente ano o Governo projeta assistir um universo de cerca de 550 mil pessoas. O programa Subsídio Social Básico é que cobre o maior número de beneficiários, sendo 70% do universo. Em termos de grupos-alvos, temos pessoas idosas, agregados familiares com pessoas idosas, seguidos de agregados familiares chefiados por pessoas com deficiência e, em terceiro, agregados familiares chefiados com pessoas com doenças crônicas e degenerativas. Em termos de atendimento, esses grupos-alvos recebem um subsídio mensal que varia de 310 meticais a 610, dependendo do número de agregado familiar. Pelo menos 2 razões são apontadas como causas para o aumento de pessoas vulneráveis. Em primeiro lugar é o aumento da população. Isso contribui para o aumento dos beneficiários a precisar dos serviços prestados pelo INAS. A ocorrência nos últimos anos de fenômenos como secas, calamidades naturais, que também aumenta o número de beneficiários a necessitar dos serviços a prestar pelo INAS. Para assistir esses grupos de pessoas, o Estado irá gastar 2,5 mil milhões de meticais, sem contar com apoio proveniente do Banco Mundial, que poderá ultrapassar 653 milhões de meticais. O dinheiro é destinado à compra dos produtos que integram a cesta básica e subsídio social. Há indícios de desvio de fundos, entretanto não quantificados no distrito de Namarroy. Os valores eram destinados ao pagamento de subsídios de formação de candidatos a controladores e licenciadores. O assunto já foi, ou melhor, já é do domínio do Gabinete Provincial de Recenseamento Geral da População e Habitação, assim como do gabinete do Governador da Zambésia. O caso foi despoletado por um funcionário do Gabinete Distrital de Recenseamento que fazia parte da equipa de distribuição dos valores aos candidatos a controladores e recenseadores. A nossa reportagem sabe que, em conexão com o caso, estão envolvidos chefes dos postos administrativos e de localidade, cujas zonas ainda estão em investigação. Infelizmente, ainda os valores não foram anunciados, mas existe esta informação, está em nosso poder através de uma carta que foi feita a Sua Excelência, o Governador da província, com o nosso conhecimento. O que nós sabemos é que
um processo já está portanto, na Procuradoria, ao nível do distrito, e de lá para cá ainda não sabemos qual é o desfecho. Relativamente aos valores, também não podemos, neste momento, anunciar, porque não sabemos. Armando Terenha tem fé que a Justiça saberá investigar e punir severamente aqueles envolvidos que, de alguma forma, quiseram manchar o bom nome da instituição diante dos recenseadores e controladores. Em termos fazia parte, alusão, portanto, de alguns chefes de localidade. Não foi, portanto, não tivemos aquilo que eu anúncio. O que aconteceu é que houve denúncia do desfalque de valores no processo de pagamento. Refere-se que o recenseamento geral da população e habitação ocorreu entre os dias 1 a 15 deste mês de agosto. Damos seguimento às notícias no Jornal da Noite. O Governo mostra-se preocupado com famílias que vivem nos arredores dos depósitos de combustíveis, bem como bombas instaladas por baixo e arredores dos edifícios. A Ministra dos Recursos Minerais diz que o Governo Central está a encetar contactos com conselhos municipais para acabar com a situação. Na cidade de Climane, o depósito de combustível da empresa Petromoc está instalada numa zona em que a população construiu suas residências próximo a este local. E em caso de um pior cenário, neste depósito pode ser perigoso para estas famílias. A ministra Letícia Clemens diz que o governo está preocupado com a situação, pois verifica-se um pouco pelo país. Há mais pontos para cá. Eu venho agora de Nampula e pude ver também a mesma situação e até a passagem mesmo das populações, é verdade, está vedado, mas as populações têm tendência sempre a invadirem, então tem que haver uma sensibilidade muito grande em relação à população ao redor. Também a população tem que estar consciente dos perigos que correm, não é? Sim. Apelo para a população nesse contexto? Sim, gostaria de apelar à população, eles têm que ter consciência do perigo. Portanto, às vezes vêm tanques do género, vem tudo bonito, mas o que contém o tanque é perigoso. Como forma de acabar com esta situação, a Ministra dos Recursos Minerais e Energia diz que há contactos que estão a ser feitos com os conselhos municipais para travar e acabar com a expansão de casas próximos dos depósitos de combustíveis. Estamos a tomar muitas medidas e essas medidas é mesmo para evitar acidentes como Capirizantes e a Capirizantes foi um grande exemplo para nós daquilo que o combustível, o perigo do próprio combustível. Temos como exemplo também bombas de gasolina nos edifícios, por baixo dos edifícios. Essas também são medidas que nós já começamos a pôr em prática, digamos, avisar os donos das bombas que têm um prazo para aquilo que são a operação deles dentro do espaço. A Ministra dos Recursos Minerais encerrou a sua visita de trabalho de 3 dias que vinha efetuando na Zambésia. 4 poços de petróleo leve e 2 poços de gás foram perfurados e testados com sucesso em Moçambique pela empresa sul-africana Sasol, que opera nos campos de Pande e Temane, na província de Inhambane. Em comunicado, a Sasol refere que tem conseguido resultados satisfatórios nos planos de produção para o futuro. De acordo com o comunicado, de um total de 13 poços a serem perfurados nas suas concessões em Inhambane, num investimento de cerca de 384 milhões de dólares norte-americanos, a Sasol perfurou e testou com sucesso 4 poços de petróleo leve e 2 poços de gás. O comunicado cita os presidentes da empresa, Bongani Nkwababa e Stephen Cornell, como tendo referido em conferência de imprensa realizada em Joanesburgo, na África do Sul, que em Moçambique têm sido encontradas reservas de gás de acordo com as expectativas. Na mesma ocasião, referiram que o acordo de partilha de produção, aprovado pelo Conselho de Ministros a 26 de janeiro de 2016, tem progredido conforme os planos. A licença do acordo de partilha de produção contempla, numa primeira fase, o projeto integrado de gás, petróleo leve e gás de petróleo líquido em espaços adjacentes ao do acordo de produção de petróleo. O documento avança ainda que o projeto de gás natural tem trazido benefícios significativos para Moçambique,
tendo o investimento permitido iniciar a realização de benefícios da riqueza natural do país, fornecendo uma plataforma para os investimentos, crescimento econômico, formação de mão de obra nacional e desenvolvimento social. Apesar dos resultados em Moçambique serem considerados satisfatórios, a empresa foi afetada pela volatilidade contínua no ambiente macroeconômico, em particular com o rand forte e o baixo preço do petróleo. Os resultados das operações da Sasol em Moçambique dizem respeito ao ano financeiro que terminou a 30 de junho de 2017. Moçambique organiza em setembro deste ano a primeira Conferência Anual de Investimento Internacional. A conferência tem como objetivo apresentar oportunidades de negócios como forma de atrair investimentos para diversas áreas. Internacional entre a Câmara de Comércio de Moçambique e o Conselho Socioeconômico Árabe-África, com o objetivo de potenciar investimentos em várias áreas, nomeadamente agricultura, indústria, energia, infraestruturas, comércio, projetos sociais, entre outros. O evento contará com a participação de 54 países africanos e organizações econômicas internacionais de desenvolvimento. E neste evento aparecemos como co-organizadores ao nível da África Austral e não só, também ao nível dos PALOPes. No entanto, neste momento criamos um gabinete de trabalho que é a qual que organizou este evento e tendo em conta a participação das pequenas e médias empresas e outras associações também, estamos a falar caso concreto da FEM e as outras comunidades empresariais que pretendem se fazer presente neste evento. O objetivo principal é despertarmos a toda a sociedade e a classe empresarial, assim como ao governo, que Moçambique tem uma oportunidade de participar num fórum internacional com vista a conseguir financiamento para os diversos projetos. Esta conferência aparece em um bom momento e oportuno. Tem como objetivo fomentar o comércio e os investimentos entre os 3 blocos de negócios. Temos de trabalhar juntos para dar um futuro melhor aos nossos povos. Espera-se que a delegação de Moçambique esteja representada por mais de 120 delegados. No evento, poderão participar também 100 bancos internacionais e instituições financeiras interessadas em investir em África. De seguida vamos acompanhar os ecos do programa Linha Aberta de ontem e, portanto, a reação de 4 advogados que juntaram-se no programa para analisar a decisão da Polícia Municipal de passar a fiscalizar viaturas. 3 dos convidados foram unânimes em afirmar que aquela polícia não tem competências para o efeito. O INATER, e com o devido respeito, limitou-se essencialmente a fazer uma interpretação literal da norma do artigo 10º. Só que a norma do artigo 10º do Código da Estrada não pode ser interpretada sem estar integrada dentro do sistema e do conjunto de normas onde ele se apoia. O que é que eu quero dizer com isto? Na interpretação das normas, elas não nascem de uma forma totalmente isoladas, não são ilhas. No artigo 11, o artigo 11, número 1, no que tange à obediência aos agentes de fiscalização, apenas obriga o condutor a obedecer à polícia de trânsito. Portanto, exclui as restantes entidades, nomeadamente a ANE, a INATER e a Polícia Municipal. Nomeadamente no artigo 2º, estabelece que a Polícia Municipal é o serviço municipal especialmente vocacionado para o exercício exclusivo de funções de polícia administrativa. O argumento de que estas 4 entidades têm competências para intervirem sobre as mesmas situações é derrotado dentro do próprio Código da Estrada. Repare-se no artigo 12. No artigo 12 do Código da Estrada, nós temos, de forma expressa, algumas competências atribuídas ao... à ANE. E ao INAV. Exato, a ANE no que concerne a sinalização nas estradas nacionais. Exato. E o mesmo artigo 12 refere também de que compete ao INAV, agora INATER, a aprovação destes projetos. O que isto significa? Dentro do próprio Código da Estrada, ainda não saí, porque daqui a bocado eu saio, significa que estas instituições não têm... Existe, para mim aqui,
uma competência assim dos municípios de fiscalizar sem nenhum problema, sem maior óbice. Por quê? Normalmente as competências são atribuídas aos municípios a partir da Constituição do princípio da descentralização. Os municípios podem realizar todas as atividades no contente com a soberania nacional e todas as atividades que melhor podem ser realizadas pelos municípios. E neste caso em concreto, até uma forma de reforçar a chamada autonomia financeira dos municípios. Quer dizer que quando a Polícia Municipal aplica as multas e tudo mais, fiscaliza, quer dizer que é uma fonte de receita. O Ministério da Justiça vai introduzir o sistema de registro eletrónico nas conservatórias para flexibilizar o tratamento de documentos. A plataforma poderá estar disponível a partir de outubro. Num primeiro momento, o serviço vai limitar-se a emitir certidões de nascimento e de óbito. Quem já passou pelas conservatórias para tratar um documento, experimentou pelo menos uma vez as longas filas e a demora na prestação de serviço. Pois a partir de outubro, alguns cidadãos poderão gastar menos tempo nas conservatórias com a introdução de registro eletrónico para certidões de nascimento e de óbito. A nova plataforma designada Registro Civil e Estatísticas Vitais vai permitir a convergência de 3 setores, nomeadamente saúde, justiça e estatísticas. Uma iniciativa que vai facilitar a recolha de dados. Não está, porque a família ainda não atribuiu um nome, sai do hospital e depois acaba se perdendo e nunca mais faz o registro de nascimento. Então, a partir do sistema, com ou sem nome, nós captamos os dados daquela pessoa. Ele já começa a contar, é mais um cidadão. Vai facilitar, de certeza, ao nosso Estado moçambicano na sua planificação. Numa das primeiras fases do processo vai abranger a obtenção de certidões de nascimento e de óbitos, sendo que o principal objetivo é reduzir as enchentes nas conservatórias. E outro detalhe é que, feito o registro, é possível levantar as certidões em qualquer parte do país, não importa o local onde este foi tratado. A plataforma está a ser implementada em 5 províncias, designadamente Nampula, Gaza, Inhambane, cidade e província de Maputo. Na fase experimental, o banco de dados conta com cerca de 2.300 certidões cadastrados. Se o Instituto Nacional de Segurança Social quer confirmar, em vez de estamos a fazer provas de vida, porque são outros recursos, a partir do próprio sistema de registro civil, eles podem aceder. Isto será melhor quando nós já tivermos entrado para aquela fase de recuperação do histórico. São essas pessoas que já estão na idade ativa. A nossa equipa acompanha o registro eletrónico, assistida pela conservadora e por um técnico. Na imagem está o casal Pedro, pretende registrar o filho recém-nascido, por acaso a sua primeira sorte. Qual é o nome da criança? Chomsky Dawineti Shah. O que significa Chomsky? Chomsky é um teórico, linguista. Ele aborda como é que as crianças adquirem a língua. O nome escolhido pelos pais chama a atenção. Nos últimos tempos, tem havido muitos cidadãos que procuram o Conservatório do Registro Civil para efetuar a mudança de nomes. E a mudança de nome deve ser devidamente justificada. É naqueles casos em que a pessoa não está confortável com o nome, porque se calhar tenha um significado que o envergonhe ou que não lhe deixe confortável, ou porque aquele nome tem algum significado que esteja a evocar. Nós tivemos casos aqui de que a pessoa só descobriu mais tarde, que afinal aquele nome significa exorcismo. De acordo com a lei, os nomes próprios não devem suscitar justificadas dúvidas sobre o sexo, nem se confundir com denominações de fantasia, associações de caráter cívico, político ou religioso, salvo tratando-se de nomes de uso vulgar. Chama-se Nhimpim porque nasceu na guerra. É uma condição que essa pessoa vai ter que carregar para toda a vida, de que quando ele nasceu era uma situação de guerra. Eu penso que a criança é uma alegria, como estamos a dizer, a criança é uma alegria, o nascimento de uma pessoa é um momento de alegria, independentemente das condições em que isto acontece. Em menos de 10 minutos, o casal já tinha o filho registrado. Com a antiga plataforma, o processo levaria entre 20 a 25 minutos. Finalizado todo o procedimento, o registrado passa a contar com um número único. Ele vai me fazer o resumo do que é Chomsky Dawineti, o apelido, tudo aquilo que nós captamos aqui. Eu faço a verificação, se está tudo ok, não é? Então eu vou validar. A partir do momento em que eu vou validar, ele já está aqui.
validado com sucesso. Eu acho que há muita vantagem para o registro online, porque vai diminuir o excesso de filas nas bancadas, né? Sim, porque é mais rápido e viável. Atualmente, só têm acesso ao site funcionários devidamente cadastrados para garantir a confidencialidade dos dados. No entanto, espera-se que daqui a mais algum tempo os utentes possam ter acesso ao mesmo. O número de identificação de cidadão não se repete. Portanto, se a pessoa apresenta um número, seja falso, e nós vamos ao sistema, vamos encontrar que não é aquela pessoa. Definitivamente não foi registrado, então... Este utente, que também experimentou os novos serviços, não esconde a sua satisfação. O processo agora é mais viável, é muito rápido, não demora, na relação a antigamente. Nesta conservatória, por exemplo, estima-se que dão entrada diariamente entre 120 a 200 pedidos de certidões. Com a nova plataforma, espera-se atender um maior número de utentes. Esta plataforma poderá estar disponível a partir de outubro. O Grupo Soico formalizou esta quarta-feira a sua candidatura ao Conselho Empresarial Nacional, órgão conselheiro da Confederação das Associações Económicas de Moçambique, CTA, cuja eleição terá lugar no dia 14 de setembro próximo. A candidatura do Grupo Soico ao Conselho Empresarial Nacional foi apresentada ao princípio da tarde desta quarta-feira. A ser eleito, o Grupo Soico poderá tornar-se assessor e CTA, conforme explicou Adelino Buque, presidente da Comissão Eleitoral do Conselho Empresarial. Este órgão tem como competências emitir parecer sobre assuntos que o Conselho Diretivo da CTA o solicitar, sobretudo sobre os grandes assuntos de interesse nacional e sobre assuntos internos da própria CTA que o Conselho Diretivo ache por empresarial. Portanto, trata-se de facto de um órgão previsto. Não tinham acontecido antes as eleições, mas vão acontecer agora. Empresarial Nacional, o Grupo Soico pretende contribuir para a melhoria do ambiente de negócios no país. Aniceto Manique, mandatário da candidatura, argumenta que este objetivo pode ser assegurado, já que o grupo tem promovido projetos que visam a concretização do mesmo. Entendemos e achamos que podemos contribuir positivamente para ajudar e auxiliar na melhoria do ambiente de negócios em Moçambique. A Soico, nesse âmbito, já tem provas dadas, temos um conjunto de eventos que temos vindo a realizar há alguns anos, que impulsionam e que eu diria que dão vida e força no sentido de melhorar o ambiente de negócios. Falo das 100 melhores PMEs, falo do MOSTEC, falo do MOSEF e outros projetos que nós temos. Portanto, achamos que podemos contribuir positivamente para melhorar o ambiente de negócios em Moçambique através do CEN e da CTA. O Conselho Empresarial Nacional vai às eleições a 14 de setembro próximo. Observamos de seguida uma breve pausa, nós voltamos já a seguir. Sabes qual é o nosso maior compromisso? É continuar a ser um banco que supere sempre as tuas expectativas. Um banco inovador, simples e prático. Um banco que te apoia de todas as maneiras. E onde tu sabes que podes depositar sempre toda a tua confiança. Há um banco assim para ti em Moçambique. O BCI. Samsung Galaxy S8 no plano Smart Meal Promo. A melhor solução para negócios sem fronteiras. Samsung Tab E no plano Internet 11 GB. O seu negócio pronto a funcionar da forma mais inteligente. Samsung Tab A 10.1 no plano Internet 20 GB. A ferramenta certa para o seu trabalho. Garanta a conectividade do seu negócio. Faça já a sua assinatura. Vodacom, tudo bom para ti? Vem aí a segunda edição do Fórum Mocefo, nos dias 22, 23 e 24 de novembro, no Centro de Conferências Joaquim Chissano. Estarão em debate os seguintes temas. Dia 22,
o capital humano e a economia do conhecimento. O conhecimento como acelerador da igualdade de género. Dia 23. Economia do ambiente e desenvolvimento sustentável. Conhecimento e competitividade na indústria. Economia digital e os desafios do conhecimento. Reformas económicas como indutor de crescimento. Dia 24. A inclusão social como alavanca para o desenvolvimento sustentável. Justiça, reformas e desenvolvimento económico. O papel dos grandes projetos na promoção do conteúdo local. As instituições como pilar de desenvolvimento. Inscreva-se em www.mosefo.com. Mosefo, um desafio ao futuro. O Moçambola Zapper caminha para a sua reta final. Na hora das decisões, o Costa do Sol recebe o ENH de Vilanculos. Um jogo que promete emoções. Domingo, a partir das 15 horas, no campo do Costa do Sol. Transmissão em direto na STV Notícias. Não perca! Futebol e emoção é aqui na STV Notícias. Com o apoio da Zapper. A minha TV. Aqui não há presença das alfândegas, nem sequer da agricultura. Por que assistir o grande plano? Porque dá mais do que a notícia. Procura aprofundar os factos e trazer as respostas que você precisa ter. Por trás deste produto está uma equipa que não mede esforços para chegar onde é necessário chegar, mesmo que ultrapasse fronteiras. Um projeto de gasoduto. Caminhe conosco e vai conhecer as vozes que contam as histórias da nossa terra e não só. Não se esqueça, as melhores reportagens estão aqui. À quarta-feira, quinzenalmente, Olívia Massango dirige o Grande Entrevista. Como é que o presidente Samora lidou com o fracasso do socialismo? O presidente Samora Machel foi um dos primeiros a ver que é preciso ir de outra maneira, fazer de outra maneira as coisas. Julga ser este momento ideal para atribuir autonomia às províncias? Eu acho que esse debate devia ser feito no Parlamento, não é? O país precisa de uma governação capaz de resolver esses problemas básicos. Um Estado forte necessita de uma sociedade civil forte. O protesto social, pacífico, aliás, de opinião muitas vezes, é criminalizado, é vítima de violências. Isso não pode acontecer. Fazendo uma análise no pior cenário. No pior cenário, daqui a um ano não temos água, nenhuma. Questões que mexem com diversos setores da sociedade a serem respondidas pelas pessoas visadas. Em que é que se traduz este acarinhamento, este apoio ao setor privado? É correto que o governo, por exemplo, aplique sobretaxas a importação de um produto para proteger a indústria nacional? Isso não é possível. Eu tenho uma certa relutância em dizer o Estado ou o governo. Nós estamos a falar de pessoas. Que tipo de participação reivindicam no diálogo político? Uma participação igual. Grande Entrevista, aqui. Estava lá mais novo que o patrão. Com extensão. Quinta-feira, às 23 horas, Boa Ventura Mucipo. Da atualidade nacional e internacional. Junta-se a grandes mulheres da sociedade para colher a visão, a voz e a análise. O que isto significa? Agora, o que se passa? Qual é a racionalidade por detrás? Sobre a perspectiva feminina de vários assuntos na ordem do dia. Todos nós sabemos que está aí um inquérito independente que está a correr. Na própria Assembleia da República eu tenho certeza absoluta que há muitos funcionários, muitos dos quais só vão sentar-se. É impossível trabalhar daquela maneira como estamos aí. Eu nunca vi em nenhum parlamento. Este político, mas sabem que Moçambique é um país viável. Nós temos que ser honestos. Um parceiro como Moçambique fora da alçada do FMI não é tão bom. Aonde é que vamos então a partir daí? Quer dizer, eu acho que é uma coisa muito esquisita, porque num país de direito não se faz isso. Opinião no feminino, aqui
na STV Notícias. Ler o jornal O País ficou mais fácil. É isso mesmo. O País Digital está à sua disposição onde e quando quiser. No seu computador, no seu celular ou no seu tablet. Não perca mais tempo. Faça a sua subscrição e leve o país sempre consigo. O País, a verdade como notícia. Um país sem história é um país sem futuro. Retomamos as notícias no Jornal da Noite e agora para olharmos para o que se passa lá fora do país e olhamos para o processo de organização das eleições em Angola, país cujos cidadãos foram hoje à votação. Francisco Malhate e Pedro Amba, jornalistas da STV, trazem-nos as incidências. Logo para exercerem o seu direito cívico de eleger o Presidente da República e os deputados da Assembleia Nacional. A maior parte das urnas abriram a hora marcada. É o caso desta Assembleia de Voto localizada num dos bairros periféricos de Luanda. Dever cívico cumprido e prontos. Faço apelo a toda a gente que compareça. O processo está na fase inicial, mas prevê-se que há de ser célere. Espero que e acredito que para a minha eleição, não é? Para o partido para o qual votei, há de ser o vitorioso. Hoje, pela quarta vez, é um dever cívico, está cumprido, vamos para o desenvolvimento. O presidente da Comissão Nacional Eleitoral diz que o processo iniciou sem sobressaltos em todo o território angolano. Um recorrido ao país por volta das 8 horas de manhã e pude constatar que no todo o território nacional as assembleias de voto abriram à mesma hora e estão a funcionar com normalidade. Corram as urnas em massa e que exerçam o seu direito de voto com civismo, com responsabilidade e em sã consciência. No entanto, um dos candidatos a Presidente da República não conseguiu identificar seu nome nos cadernos eleitorais. A CNE promete investigar o caso. Contino Moreira, o presidente da APN, e por incrível que pareça, pode ser estranho. Se ele está registrado, atualizou o registro, tem o direito de estar no caderno. Se não estiver, vamos ter que ver resolver essa situação. E os resultados provisórios serão conhecidos dentro em breve. Espera-se que o processo tenha uma grande afluência. O presidente da República de Angola, José Eduardo dos Santos, foi dos primeiros eleitores a votar, mas não prestou declarações à imprensa. Já o candidato do MPLA, João Lourenço, pediu aos eleitores para afluírem em massa. O mesmo pedido foi feito por Abel Chivucovuco, candidato da Casa CE. José Eduardo dos Santos foi logo às 8 horas exercer o seu direito de voto numa Assembleia de Voto instalada no centro da cidade de Luanda. Acompanhado pela esposa, o chefe de Estado cumpriu todos os procedimentos exigidos e depois foi cumprimentar os antigos presidentes que convidou para observar as eleições. José Eduardo dos Santos não quis prestar declarações à imprensa. João Lourenço, candidato do MPLA para suceder José Eduardo dos Santos, igualmente votou no centro de Luanda. O candidato, que estava acompanhado pela esposa, também cumpriu o ritual do processo de votação. No final, falou à imprensa, convidando os angolanos para que, quanto mais cedo possível, exercessem seu direito de votar. Eu gostaria de aproveitar esta oportunidade para exortar a todos os cidadãos eleitores de Cabinda Cunene a fazerem o mesmo, a seguirem o exemplo de todos quantos, desde as primeiras horas da manhã, preocuparam-se em vir votar. Eu estou tranquilo, vou acompanhar até o fim do dia de hoje na minha própria residência e mais tarde, talvez depois das 18, no comando, no Estado-Maior da nossa campanha que está na sede do MPLA. Estará com toda a família? Estarei com a família em casa ao longo do dia e mais tarde com os meus camaradas do partido no posto de comando. O candidato da Casa CE, Abel Chivucovuco, foi outro candidato que votou no centro de Luanda.
O candidato, que espera reafirmar-se como alternativa aos partidos históricos angolanos e com uma mensagem que cativa a juventude, está confiante no resultado e pede aos eleitores para irem às urnas. O mais importante é que os angolanos decidam e decidam bem para um novo rumo para Angola, para que deixemos de ser um país potencialmente rico, mas habitado por uma maioria de pobres. Espero que todos os angolanos venham massivamente hoje votar. E são os angolanos que devem determinar o caminho que o país deve seguir. E eu tenho muita confiança nos angolanos. O candidato da UNITA votou nos arredores de Luanda e, por ter coincidido com a hora em que votou o presidente angolano, não conseguimos as suas imagens. Os antigos presidentes de Moçambique, Timor-Leste e São Tomé e Príncipe dizem que o processo eleitoral angolano está muito bem organizado e esperam que o mesmo decorra tranquilamente até o fim. Há muita ordem e o processo está célere também, que está bem organizado. Portanto, vi os delegados também estavam em número suficiente, faltava um ou outro, mas e tudo começou a horas, portanto está interessante. Eu creio que há todas as indicações para que seja uma eleição pacífica. Todas as indicações estão aí. Primeiro voto que eu assisti, juntamente com ex-presidente Chissano, Trovoada de São Tomé, o ex-presidente Aristides de Cabo Verde, foi aqui esta manhã, o voto do presidente José Eduardo Santos. Minha primeira reação foi dizer, mas afinal o homem está com muito bom ar. Diferente do que os mídias dizem, que ele é do Santos, como pessoa, ver que ele está muito bem. Então, a única coisa que posso comentar agora, não acabei de chegar ontem à noite, é o primeiro voto que estou a assistir, lá para o fim do dia, já poderei dizer algo. Os angolanos têm muita experiência, já passaram por tantas, exato. E eu estou convencido que os angolanos, esse é o desafio, o atual desafio, será um desafio que os angolanos vão cumprir à risca e vão sair, portanto, mais fortes para enfrentar a crise que a Angola conhece agora, sairão mais fortes e mais determinados para fazer de Angola realmente o farol do Golfo da Guiné. Bom, pelo menos conseguiram conquistar a paz. Os angolanos estão determinados realmente a fazer de Angola um país de referência aí no continente africano. Mais de 9,3 milhões de eleitores angolanos escolhem hoje o Presidente da República e deputados da Assembleia Nacional. As urnas abriram às 7 horas da manhã e encerraram às 19 horas e 30 minutos e nas próximas 24 horas serão conhecidos os resultados provisórios. Francisco Malhata, em Luanda, dá-nos mais pormenores relativamente à organização destas eleições angolanas. A República de Angola apostou no registro eleitoral eletrônico e definitivo. Assim, os eleitores inscritos só precisam fazer prova de vida e atualizar o registro do recenseamento eleitoral a cada ciclo eleitoral. Tal permitiu que esta quarta-feira o atendimento dos eleitores nas assembleias de voto fosse célere, reduzindo e até eliminando longas filas. Aqui, o eleitor chega, passa por esta mesa para confirmar a sua inscrição e a mesa em que vai votar. Apresenta o cartão do eleitor, nós vamos aqui, fizemos uma pesquisa. Consoante a pesquisa, nós informamos o número da mesa, a página. E quando ele for lá, já o trabalho é mais fácil. Vai a mesa 5. Mesa 5, sabe onde é? No meio. Nós aqui conseguimos ver onde é que ele vai votar, independentemente se não calhar aqui. Nós não temos a informação aqui completa onde ele pode se dirigir para fazer a votação. Na mesa de voto é confirmada a sua identidade nestes cadernos eleitorais informatizados, que para além do nome e número de registro, tem a foto do eleitor. Apesar do sistema montado não permitir filas enormes, a afluência satisfaz o presidente desta mesa de voto. Aqui na mesa número 1, já votaram mais de 300 elementos. Temos 457 inscritos. E os eleitores ficaram muito satisfeitos com o nível de organização do pleito e do tempo que levaram para exercer o seu direito cívico. Menos de 5 minutos. Está vazio, está bem organizado. Conforme vem, não tem bicha, não tem fluxo de gente, tá bom. Está bem organizado, está muito organizado mesmo. Não há confusão, nem que está tudo em ordem.
1 minuto, é por aí, até segundos, acho eu. Está muito à vontade. Contrariamente às eleições de 2012, quase todos os eleitores dizem que o processo está muito bem organizado e chegam a levar menos de 5 minutos nas assembleias de voto para uma assembleia que não é aqui estão registrados, mas encontram aqui indicações claras dos locais onde devem se dirigir para exercer o seu direito cívico. Este é um exemplo de como pode-se melhor organizar um processo eleitoral. Francisco Mandlati, Pedro Amba, de Luanda, para a STV. As propriedades da ex-ministra do Petróleo da Nigéria, Diezani Alison Madueke, que está sob acusação de corrupção. A ex-ministra encontra-se atualmente sob fiança policial em Londres, onde enfrenta acusações de lavagem de dinheiro. 4 condomínios colossais estimados por Alison Madueke foram confiscados na terça-feira, a mando do juiz do Tribunal Supremo de Lagos. As autoridades investigativas descobriram que as casas terão sido compradas com dinheiro ilícito, avança a News 24. A Comissão contra o Crime Econômico e Financeiro da Nigéria acusou também no tribunal o primo da ex-ministra, Donald Chide, de ter sido cúmplice no caso. Durante uma busca na sua casa, foram encontrados documentos que declaravam que o primo é proprietário de 18 empresas e propriedades da Nigéria, Grã-Bretanha e Estados Unidos de América. Donald Chide defendeu-se, dizendo que ele registrou as empresas a mando da ex-ministra. Desde que deixou o cargo em 2015, Alison Madueke tem sido implicada em casos como suborno, fraudes, desvio de fundos públicos e lavagem de dinheiro na Nigéria, Grã-Bretanha, Itália e Estados Unidos de América. Ainda no início deste mês, o tribunal confiscou um complexo de apartamentos avaliados em 37 milhões de dólares da ex-ministra, que se encontra atualmente sob a fiança da polícia em Londres, onde responde ao processo de corrupção internacional e lavagem de dinheiro. Uma criança-bomba explodiu, matando 4 militares de autodefesa local no norte dos Camarões só este ano. 3 crianças foram usadas pelo grupo extremista Boko Haram como bombas. Na vila camaronesa Amchid, situada do norte do país, o menor armado de bomba aproximou-se de um grupo de defesa local e fez-se explodir. 2 pessoas morreram instantaneamente e outras 2, não suportando os ferimentos, morreram pouco depois, contou o agente das forças de autodefesa, em anonimato citado pela News 24. O ataque suicida é atribuído aos militantes do Boko Haram, que desde o início do ano, segundo a Unicef, instrumentalizaram 83 crianças como bombas humanas nos ataques em Nigéria. Maior parte das crianças usadas são meninas. Segundo o porta-voz da Unicef, na Nigéria, muitas crianças que escapam do cativeiro é-lhes negada a integração social. Os 8 anos de ataques sangrentos do Boko Haram já causaram 20 mil mortes e mais de 2,6 milhões de dispersados. Fazemos agora uma breve pausa no Jornal da Noite e vamos a um breve intervalo, mas antes também a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. Maputo poderá conhecer um dia quente, 32 de máxima são esperados para amanhã, uma mínima de 14 graus, 30 de máxima para Xai-Xai e 13 de mínima, para Inhambane, uma máxima prevista de 25 graus Celsius, mínima de 14 graus. Beira poderá ter uma máxima de 28 graus, mínima de 15, são esperados 29 de máxima para Chimoio, 12 de mínima, 30 de maio de máxima melhor para Quilimane, 15 de mínima, para Tete, uma máxima de 35 graus Celsius, mínima de 16 graus. Para Nampula espera-se uma máxima de 31 graus Celsius, mínima de 17, 29 de máxima para Pemba, 19 de mínima, para Lixinga, uma máxima de 27 graus Celsius, mínima de 12 graus. Red Business Smart Meal Promo, a melhor solução para negócios sem fronteiras. Samsung Tab E no plano internet 11 GB. O seu negócio pronto a funcionar da forma mais inteligente. Samsung Tab A 10.1 no plano internet 20 GB. A ferramenta certa para o seu trabalho. Garanta a conectividade do seu negócio. Faça já a sua assinatura. Vodacom, tudo bom para ti?
Vem aí a segunda edição do Fórum Mosefo, nos dias 22, 23 e 24 de novembro, no Centro de Conferências Joaquim Chissano. Vamos debater conhecimento, motivação, ação, acelerar o caminho para o desenvolvimento sustentável. Inscreva-se em www.mosefo.com. Mosefo, um desafio ao futuro. Já pode ler o jornal do País quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter a aplicação O País. Continua com dúvidas? Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada. Agora aceda à sua App Store ou à Play Store e faça o download de O País. Dessa forma, poderá aceder a uma versão digital do jornal. Assim, não deixe de acompanhar todas as edições do jornal. O País. A verdade como notícia. Sejam bem-vindos ao Pontos de Vista. Pontos de Vista. Uma sociedade que não controla os seus criminosos corre o risco de ser controlada por eles. O Estado está mal. Não perca a análise semanal dos principais acontecimentos com Tomás Vieira Mário e Ericino de Salema. Não pode haver desenvolvimento rural neste país sem se tocar na questão da agricultura. Muitos projetos falham porque vêm de cima para baixo e os beneficiários não sentem que têm propriedade, têm autonomia e podem decidir de melhor maneira como implementar os projetos. 50 jogos não marca nenhum golo. Obviamente que esse ponta de lança não está a fazer o seu trabalho. Então, José Pacheco vem dos tempos de Joaquim Chissano, de Busa, e continua lá. É um ponta de lança que não marca golos, logo está a mais. Pontos de Vista, aqui na STV. Vamos da semana 4. O Moçambola Zapper caminha para a sua reta final. Na hora das decisões, o Costa do Sol recebe o ENH de Vilanculos. Um jogo que promete emoções. Domingo, a partir das 15 horas, no campo do Costa do Sol. Transmissão em direto na STV Notícias. Não perca! Futebol e emoção é aqui na STV Notícias, com o apoio da Zapper. A minha TV. Estava lá, mas tudo que o patrão. Com extensão. Quinta-feira, às 23 horas, Boa Ventura Mucipo. Da atualidade nacional e internacional. Junta-se a grandes mulheres da sociedade para colher a visão, a voz e a análise. O que isto significa? Agora, o que se passa? Qual é a racionalidade por detrás? Sobre a perspectiva feminina de vários assuntos na ordem do dia. Todos nós sabemos que está aí um inquérito independente que está a correr. Na própria Assembleia da República, eu tenho certeza absoluta que há muitos funcionários, muitos dos quais só vão sentar-se. É impossível trabalhar daquela maneira como estamos aí. Eu nunca vi em nenhum parlamento. Este político, mas sabem que Moçambique é um país viável. Nós temos que ser honestos. Um parceiro como Moçambique fora da alçada do FMI não é tão bom. Aonde é que vamos então a partir daí? Quer dizer, eu acho que é uma coisa muito esquisita, porque num país de direito não se faz isso. Opinião no feminino, aqui na STV Notícias. Da queda de Dilma Rousseff na presidência do Brasil, a tomada de posse de Donald Trump e o efeito global. Até a crise no Médio Oriente, o Brexit e o estremecer da Europa. A política, a sociedade e a economia africana. Estes e mais assuntos são analisados aqui na STV Notícias. Tem um déficit. Secretária permanente.
O que isto são? A reclamarem que olhar para o sol é um gesto simples. O objetivo de raptar pela polícia. O local. Esta é uma das vias que está por perguntar quais são os grandes. STV Notícias. Há 3 anos, informando 24 horas por dia. Seguimos com as notícias agora, a olhar sobre o desporto. O Costa de Sol já prepara o embate do próximo domingo, diante da ENH do Vilanculo, a contar para a 25ª jornada do Moçambola Zap. Confiança e determinação caracterizam os trabalhos de preparação da equipe. O treino desta quarta-feira foi à porta fechada e sem nenhum adepto nas bancadas. Mas os 15 minutos abertos à imprensa foram suficientes para perceber que a motivação está patente nos jogadores. A combinação da estratégia a ser usada e o seu ensaio caracterizaram a sessão, que também teve aspectos de domínio da bola, passe com precisão e remate à baliza. Estratégia para enfrentar a ENH este domingo. Eu penso que ainda há muito campeonato por disputar. Eu acho que nós só temos que fazer a nossa parte. É mais uma final, é mais um jogo importantíssimo que nós teremos que ganhar. Podem esperar um Costa de Sol mais forte ainda. Todos os jogos agora é muito importante para a nossa equipa. Este jogo contra a NH é jogo grande, porque NH é grande equipa, não é pequena equipa. Esperamos um embate difícil, grau de dificuldade enorme. O João, um treinador que conhece muito bem a nossa equipa também, e não vai facilitar aqui, por isso nós não esperamos facilidades. Esperamos sim um jogo de grau de exigência muito grande. Quando faltam 6 jornadas por disputar deste Moçambola Zap, o estado anímico dos jogadores é elevado, mas é preciso que os adeptos continuem a confiar na equipa. Uma equipa que está em segundo lugar a disputar o título, uma equipa que está nas meias finais da taça, uma equipa que é o melhor ataque do campeonato, uma equipa que é a melhor defesa do campeonato. Acho que a resposta está aos olhos de toda a gente. Temos tido boas casas, mas ainda não estamos satisfeitos. Queremos o estádio preenchido de amarelo e azul, e no domingo, se puder vir um grande grupo ou um grande contingente de adeptos, seria excelente para o clube, para os adeptos, para os jogadores. O Costa do Sol, que conta com o jogo a menos, está a 5 pontos da liderança. Recebe domingo a ENH no jogo com transmissão em direto. Aqui na STV Notícias. O Teste África de Chimoio recebe no próximo domingo o Ferroviário de Maputo, em jogo também a contar para esta 26ª jornada do Moçambola Zap. O Teste África de Chimoio, que ocupa a posição mediana no Moçambola Zap, somando até então 7 vitórias e igual número de empates, o que lhe confere a 11ª posição da competição, já começa a preparar o jogo de domingo diante do Ferroviário de Maputo. Os atletas reconhecem a potencialidade do seu adversário, que está numa posição relativamente superior, ocupando a 7ª posição, mas prometem surpreender os seus adeptos com um bom espetáculo de futebol no campo da Sualpo. O que o público pode esperar? Um espetáculo como de sempre, não é? O importante é ganhar jogo, não é? Mas se não der também não podemos perder pontos em casa, não é? Nós vamos vir aguerridos, não é? Como sempre, de modo que nós consigamos aqui ganhar o jogo. Nós estamos preparados psicologicamente e taticamente para enfrentarmos qualquer adversário que vem aqui nesse campo. Aqui nós em casa mandamos nós. E como é que olha para o adversário? O adversário também é forte, como também nós somos fortes. E ele vai se batendo, como nós também vamos se batendo para que conseguimos os 3 pontos aqui em casa. Dardo Valenzuela, treinador adjunto do Teste África, comunga da mesma expectativa, mas diz que no jogo de domingo não quer treinadores das bancadas. O adepto o único que tem que fazer é pagar a entrada aqui para vir alentar os jogadores, não criticar. Não queremos adeptos que pagam entradas para vir orientar jogadores. Só querem Teste África quando ganha. Se não querem vir, que fiquem nas vossas casas. Tem que venir a alentar. Se não tem ganas de alentar, que se quede em sua casa. Não necessitamos.
Por outro lado, Dardo Valenzuela mostra-se otimista em relação à posição do Teste África e diz que vai concretizar o seu objetivo de manter na maior prova futebolística do país no próximo ano. E no basquetebol, a Seleção Nacional de Sénior Feminino, que participa do Afrobasket, defronta sexta-feira Angola nos quartos de final do Campeonato Africano. Hoje, Moçambique perdeu com o Egito por 91-70. Com capacidade de girar a bola, o Egito criou muitos desequilíbrios ofensivos que permitiram comandar a marcha do marcador. As egípcias souberam igualmente explorar transições rápidas que culminavam com boa finalização. Leia Dong, com um forte jogo interior, era a unidade mais esclarecida de Moçambique. Eleutéria Lhavangwani esteve também muito bem no jogo. Mas o Egito não esteve para menos, com um forte jogo exterior. E sem capacidade de reação, as samurais viram o Egito aumentar a sua vantagem na partida. No final do jogo, o marcador indicava 91-70 a favor do Egito. Com este resultado, Moçambique terminou na quarta posição do Grupo B e vai jogar com Angola nos quartos de final da competição. As angolanas terminaram na primeira posição no Grupo A e são fortes candidatas à conquista do Campeonato Africano de Basquetebol Sénior Feminino. O jogo está agendado para a próxima sexta-feira. Pois, e agora a cultura. A Bang Entretenimento filmou hoje um novo vídeo com presente ao público de Quilimane. A música conta com alguns membros do grupo e tem como objetivo resgatar o estilo Panza. Ei, eu, Zico! É muito lindo, vamos gravar rápido, mano. O Panza nunca vai morrer, boy! Yeah. Bang Entertainment for life! Isso é Panza! Nunca vai morrer, boy! É muito lindo, vamos gravar. É um marco que consolida o reencontro do grupo. A panza lago, peguem isso a pedaço. A passada lago, peguem isso a pedaço. A rap lago, peguem isso a pedaço. Esse vídeo praticamente é um presente que a gente está a oferecer à cidade de Quilimane. Nós vamos para Quilimane, não queremos ir só de mãos vazias. Temos um presente que é a música, que vai ser um sucesso, isso garanto. Estamos aqui a trabalhar só para que o vídeo seja e que saia antes do show, para eles sentirem a energia que a gente traz nesses 15 anos da STV. A música é o regresso do Panza. Nós ficamos muito tempo sem produzir Panza. A ideia é trazer de novo a nossa identidade, que é o Panza, a música feita pelos jovens de Moçambique, levar o Panza para outro nível. É o que nós estamos a fazer. Consolida o reencontro do grupo. O vídeo será lançado oficialmente 5 dias antes do espetáculo a realizar-se em Quilimane. O ilustrador brasileiro Ângelo Abu e os alunos do Centro Acumana inauguraram ontem uma exposição audiovisual no Centro Cultural Brasil-Moçambique. Intitulado A Sombra da Mangueira, a mostra é resultado de uma oficina de ilustração a 17 crianças daquela instituição de caridade. Com muita visão. Há um ano, o ilustrador brasileiro Ângelo Abu teve o privilégio de ilustrar 15 livros do escritor Miyakoto pela maior editora brasileira, Companhia de Letras. 10 meses de trabalho foram suficientes para que o artista tivesse vontade de conhecer o país que Mia retratava nos livros. Ano passado, Abu decidiu visitar Moçambique e deu aulas de ilustração no Centro Acumana. Durante essa oficina, eles precisavam
de histórias para ilustrar, eu precisava de palavras para ilustrar. Então um dia eu convidei as crianças a saírem da sala de aula e ilustrar, levei elas à sombra de uma mangueira, que é o título da exposição, e pedi para as crianças ilustrarem, contarem histórias que elas conhecessem da infância dela, da tradição moçambicana, ou mesmo que elas inventassem baseado no repertório delas. Resultado dessa sessão de histórias é um universo de 17 obras, pintadas pelos próprios alunos. Eu gosto do quadro que eu pintei porque ela também tem mais a ver com uma história. Isso é muito bom, muito interessante. Tem a ver com a história de um curandeiro, né? E que um jovem foi na casa desse curandeiro para pedir para ser rico. Então, esse curandeiro aí disse para ele seguir um caminho em que ele devesse seguir esse caminho e não apanhar aquilo ali, nada do que tivesse no caminho, só a última coisa que ele devia apanhar. Então, ele se encantou por um telefone. Ele acabou apanhando aquele telefone e aquele telefone acabou provocando problemas para ele, né? O telefone se encheu e também ele acabou roubando plasmas para fechar aquele celular. Então, ele também não conseguiu tirar os plasmas de lá. Bom, no fim da história ele consegue solucionar o problema, porque ele depois liga para o curandeiro e assim o curandeiro lhe diz o que ele deve fazer, que seria devolver os plasmas, o telefone e assim continuar com o caminho e apanhar só alguma coisa para ser rico. O embaixador do Brasil valoriza o trabalho feito pelos alunos e espera que seja o começo de uma carreira. É um trabalho também importante, desperta nas crianças um interesse pelas artes plásticas e quem sabe no futuro aí teremos um grande artista, uma grande artista moçambicana que iniciou seu trabalho aqui junto com o Ângelo Abu. Os quadros estão à venda no Centro Cultural Brasil-Moçambique e o valor ajudará nas despesas do Centro Racumana, que acolhe mais de 200 crianças desfavorecidas. E agora, quase no final do Jornal da Noite, uma daquelas histórias que vale a pena partilhar com o estimado telespectador. Uma idosa, residente na cidade de Quelimane, completou ontem 117 anos de vida. Os seus filhos, netos, vizinhos e a idilidade de Quelimane cantaram parabéns para a aniversariante, que tem 10 filhos, 45 netos e 35 bisnetos. Maria Waneta contou-nos o segredo para atingir a longevidade. Maria Waneta nasceu na localidade de Maquival, arredores de Quelimane, e nesta terça-feira completou 117 anos de idade. Ela vive no bairro Kualane, junto da sua filha mais nova, de um grupo de 10 irmãos. Chama-se Páscoa Caetano, hoje com 57 anos de idade. E para assinalar a data, o Conselho Municipal, filhos, netos, amigos e familiares juntaram-se em sua casa para parabenizá-la. Portanto, quando a vovó nasceu, Quelimane ainda não era cidade, era uma vila, porque Quelimane só ficou cidade em 1942. Mesmo pessoa que atinge a minha idade hoje é de admirar. Eu, quando vejo minha mãe com 117 anos, sinto-me muito feliz. Acho que eu vou ultrapassar a idade da minha mãe. Quantos anos tem o filho hoje? Eu tenho 65 anos. 65 anos? Sim. É a filha primeira, a segunda? Não, eu sou a última. A última filha? Sim, ela vive comigo. Qual é a idade que tem a senhora hoje? Eu tenho 57 anos. 57 anos? Sim. Quer chegar aos 117? Se Deus me permitir, sim. A aniversariante de 117 anos explica como é possível ter uma vida longa. E ela só conheceu meu pai, casou com ela, teve 10 filhos, não conheceu outro homem. Ela não fumou, não bebe, não fuma e por isso ela está assim, conservou sempre a vida dela. Hoje é um dia muito especial, o seu aniversário. Estamos muito felizes, pois completas 117 anos. Queremos que saibas que és muito especial e querida por todos nós. Obrigada a todos pelo lindo bolo. Te amo, avó Marianeta, sua bisneta Ferduce. Dia 22 de agosto de 2017, assinado Ferduce Janguirala. Na festa houve corte de bolo e a avó Maria Waneta teve ainda o direito de brindar e tomar uma taça de champanhe.
E nós temos 15 anos e contamos consigo neste nosso crescimento. Está pautada a informação do Jornal da Noite. Despedimos-nos, marcando um novo encontro amanhã pontualmente às 19h55, mas a informação está em permanência no canal STV Notícias. Boa noite e até amanhã.